Meus amigos, minhas amigas, trago para vocês a maior coincidência que eu já vi acontecendo no Mar do Caribe. Eu já vou te dar um spoiler aqui. Um avião dos Estados Unidos, o Boeing KC-46, que poderia vir de qualquer lugar dos Estados Unidos, das diversas bases aéreas que esse Boeing KC-46 tem em operação, ele sai da única base onde opera o B-2 Spirit. A única base. E não é só isso, tem um monte de coisas que acontecem estranhas no dia de ontem ali ao redor do Mar do Caribe e eu vou comentar daqui a pouquinho. Além disso, o Joesley Batista parece ter feito um elo de comunicação entre o Nicolás Maduro ou está tentando fazer isso, segundo a Bloomberg. E o Donald Trump afirma de novo que ele vai atacar a Venezuela. Ele afirma novamente isso daqui, categoricamente, que ele vai atacar a Venezuela. A gente vai comentar isso tudo no dia de hoje. Espero que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal e tudo mais, porque são informações extremamente difíceis de trazer aqui para vocês. Eu me chamo Órfão e guerra é guerra. Bom, eu não quero enrolar muito vocês, eu já quero falar a respeito dessa coincidência que foi a maior que eu já encontrei aqui nesse Mar do Caribe acontecendo. Aconteceram já umas coisas ali que eu já achei meio estranhas e muito interessantes para trazer no vídeo. Só que daí eu comecei a anotar isso daqui no meu caderninho e eu também anoto essas coisas no mapa. Como vocês sabem, tudo isso aqui são passagens anteriores de aviões, de navios de guerra, tudo que os Estados Unidos movimenta ali no Mar do Caribe, eu gosto de documentar aqui no mapa do Guerra é Guerra, que eu faço. E aí eu coloquei tudo isso aqui no caderno e eu vou explicar passo a passo para os senhores o que vem acontecendo. Vocês sabem, no vídeo de ontem eu falei que o Guayquiri da Venezuela estaria fazendo uma interceptação contra o SS Gettysburg. Isso daqui tá documentado no vídeo de ontem. Então era um navio, da Venezuela que tentou interceptar esse carinha aqui. Fato é, ele chegou ali nessa ilha de Gran Roque, que vai ser importante para a construção do vídeo de hoje, então eu quero que você lembre dessa ilha. Ele chega ali, o Guayquiri chega na ilha de Gran Roque e não se sabe se teve um encontro de fato com Gettysburg, mas provavelmente ele já estava muito longe quando o Guayquiri chegou por aqui. E o Gettysburg também estava sondando essa ilha de Gran Roque, ele estava por aqui e eu mostrei isso aqui também por dados de transponder. E aí, horas depois, acontece uma coisa interessante. Dois aviões ligam os transponders aqui no mesmo local que o Gettysburg possivelmente estava nessa localidade. E esses dois aviões são o E-3 Sentry, o qual eu mostro aqui, e o Boeing KC-46. E aí o E-3 Sentry, ele quase não tem nenhuma aparição no Mar do Caribe. Quase, porque ele aparece em agosto, 10 dias antes do primeiro ataque dos Estados Unidos contra aqueles barquinhos que levavam os pozinhos de Pirim-Pim-Pim, segundo os Estados Unidos. É uma lancha que é atacada 10 dias depois da primeira aparição do E-3 Sentry ali no Mar do Caribe. E junto com ele também, ironicamente, aparece o P-8 Poseidon, que eu retratei no vídeo anterior. O P-8 Poseidon chegou nas Ilhas Virgens Americanas e também aqui em Porto Rico. O P-8 está chegando também, para fazer algum tipo de apoio com os Estados Unidos. E lembrando que a gente está falando só aqui do E-3, porque daqui a pouco vem o KC-46. E aí o E-3 ele aparece novamente no dia 15 de setembro, onde acontece outro ataque. O segundo ataque dos Estados Unidos acontece ali também no dia 15, quando é retratado pelos próprios generais do Nicolás Maduro, a aparição novamente do E-3. E aí, uma outra coincidência acontece, o Boeing KC-46. Ele é um avião que ele faz o reabastecimento em voo, ou seja, ele estava reabastecendo alguma coisa ali, ele não estava sozinho. E aí você pode pensar que pode ser algum caça que ele estava abastecendo, que isso é bem comum, eles fazerem o abastecimento de caças que andam em conjunto, e aí o KC-46 podia estar por ali. Mas por uma coincidência muito bizarra do destino, ou talvez uma sinalização aí para o Nicolás Maduro, das 10 bases aéreas prováveis onde os Estados Unidos poderiam retirar esse KC-46 e mandar para o Mar do Caribe, sabe da onde esse KC-46 apareceu? Ele veio da única base aérea dos Estados Unidos que opera o B-2 Spirit, a única base aérea.
é da onde que veio o KC-46. Você pode pesquisar aí no Flight Radar mais se você quiser, ok? E se você pesquisa, né, a Whiteman Air Base, que é justamente da onde ele veio, o que mais aparece é o B-2 Spirit. E vocês sabem que eles não iriam ligar caso houvesse uma passagem do B-2 nisso daqui. E eu nem digo que o B-2 apareceu por ali nesse momento. Pode ser que sim, eles tentaram economizar com essa passagem, mas definitivamente é uma construção de um ataque que está acontecendo ali. E as coincidências não param por aqui, tá? Então, só para os senhores verem o que é a Whiteman Air Base. E aí, já com tudo isso de coincidência, aqui nessa ilha de Gran Roque, o ex-chefe da inteligência da Venezuela, ele manda uma carta para o Donald Trump e ele envolve justamente esse aglomerado aqui, tá? A ilha de Gran Roque e também a isla de La Ortilla. E olha isso daqui, o que ele fala. Em 2015, eu avisei a Maduro, dentre outras coisas que ele fala, né, a respeito de imigração, os pozinhos de pirim-pim-pim que vão para os Estados Unidos, ele fala o seguinte que eu achei interessante trazer e conectar. Em 2015, eu avisei Maduro que permitir que a inteligência russa construísse e operasse um posto de escuta secreto na ilha de La Ortilla um dia convidaria bombas americanas. E ele me ignorou. O ex-chefe da inteligência da Venezuela diz que o Nicolás Maduro entregou a ilha de La Ortilla, essa ilha aqui, para a inteligência russa. E ele fala ali sobre a inteligência cubana também, que acontece também ao redor dessa ilha. E os Estados Unidos faz outras passagens também envolvendo a ilha de Gran Roque. Não acaba por aqui, tá, meus senhores? Não acaba por aqui. Na mesma localidade onde está ali a ilha de Gran Roque, também a ilha de La Ortilla, uma série de interferências de rádio acontecem, um monte de interferência de rádio e também de coletas de dados que tem, né, ao redor daquela ilha. Isso aconteceu ontem, essa imagem aqui é de ontem que eu esqueci de mostrar, e aconteceu hoje também, tem uma outra imagem mostrando interferência de rádios que ela mira para ilha de La Ortilla e também de Gran Roque. E também, se você for puxar, né, o passado, 24 horas atrás, então mais ou menos 3 horas da tarde, ontem um grupo, né, de Boeing B-52 aparece ali também, né, um grupo de bombardeiros, 2 bombardeiros, e vocês já sabem quem que é, eu já mostrei isso aqui em outros momentos. Eles fazem uma passagem ali que não está conectada com esses 2 aviões, o Boeing e o E-3 aqui, mas conectada mais com o Gettysburg, ok? Mas eles fazem essa passagem nessa localidade. Não só isso, se você lembrar em algum vídeo que eu falei para os senhores a respeito dessa passagem também do B-52 mais 3 FA-18 Super Hornet, que fez uma passagem muito devagarinho aqui, ó, na região de Caracas, aonde esses caras fazem, se você lembrar isso daqui, se você está há muito tempo nesse canal, eles fazem uma manobra ali para ganhar tempo. E eu disse para os senhores que isso daqui acontecia em cima de Caracas, mas a gente estava olhando só para o lado de cá do mapa e não para o lado de lá, que é a ilha de Gran Roque. Nesse momento em que esse bombardeiro e também os 3 caças passam aqui em Caracas, eles fazem uma subida para ganhar tempo e uma descida, uma espécie de um S aqui, para ganhar minutos ali de coletas de informações. Isso daqui não parece ser coincidência. Novamente, a gente estava olhando só para o lado de cá, a gente estava olhando só para Caracas e estava esquecendo da ilha de Gran Roque. Enquanto isso, movimentações, né, do grupo de assalto anfíbio aqui, o SS Hiroshima, o Santo Antônio, o Lauderdale, está acontecendo, eles estão movimentando, é o grupo que vai entrar mesmo em terra. E é o que eu falo para os senhores, isso daqui não significa que os Estados Unidos vai fazer um ataque contra a ilha de Gran Roque, a isla de La Ortilla, não é isso, mas que definitivamente os Estados Unidos vêm fazendo um treinamento, eles vêm colocando isso como um plano, seja plano A, plano B, plano C, mas para a tomada dessas 2 ilhas. Isso daqui está sendo escrito e pode ser que seja usado e pode ser que não, porque eventualmente vai aparecer, sei lá, daqui 2 meses alguém falando, ah, mas você disse que iria acontecer isso. Não, eu digo para os senhores, os Estados Unidos está anotando os dados que estão coletando e eles estão operando um plano, eles estão colocando isso daqui como um plano que pode acontecer no futuro. Tomar a ilha de Gran Roque, essa ilha de La Ortilla, é um local mais
fácil, por assim dizer, para os Estados Unidos, e é um local de operação muito interessante caso os Estados Unidos consiga conquistar esses dois locais, mesmo que temporariamente. Os Estados Unidos podem utilizar isso aqui para fazer operações mais facilitadas. Tem um aeroporto aqui, ó, como eu posso te mostrar, tem tanto, né, um aeroporto quanto uma base aérea da Venezuela nessa ilha aqui. As imagens são extremamente ruins dessa ilha de La Ortilla. E tem essa base aérea, ó, como você pode ver, é um gigantesco aeroporto, pode operar diversas aeronaves dos Estados Unidos, caso né, eles tentem colocar uma infiltração nessa localidade, eles tentem entrar. Então o que eu quero mostrar para os senhores é que talvez a gente esteja olhando muito para o território venezuelano e não para as ilhas que a Venezuela tem e que são alvos fáceis dos Estados Unidos conquistar. Apesar de tudo, eu acho que o plano dos Estados Unidos ele é um pouquinho mais baixo e ele pode aumentar conforme a situação. Então eles estão construindo, e por isso a demora, né, dos Estados Unidos de fazer qualquer tipo de ataque nessa localidade. É uma construção que os Estados Unidos vem fazendo. Eu acho que a ideia principal vai ser pequenos ataques contra pontos que eles dizem aí ser de fabricação de substâncias. Eu acho que os Estados Unidos vai mais ou menos por essa linha. Talvez algumas ações também em terra, buscando líderes dessas grandes organizações, por assim dizer, né, do Cartel de los Soles, que opera aqui na Venezuela, e outros líderes também, pode ser do militarismo da própria Venezuela, mas fazer ações dentro de campo utilizando inteligência. E aí os outros planos de desembarque, ataque aéreo contra a infraestrutura mesmo da Venezuela podem ser planos caso os Estados Unidos veja que abra uma janela de oportunidade e uma coisa venha ocorrendo. Novamente, isso daqui é pensamento meu, isso daqui é uma construção minha que eu venho trazer para os senhores. Eu espero que eu não tenha esquecido nada aqui, mas eu acho muita coincidência. Eu mostrei no vídeo de ontem que o Lauderdale ele fez operações que essas operações é necessariamente para ataques contra um solo, né, contra um território. Aquelas operações com os aviões ali, né, os Vipers, o AHZ-1 Viper, é necessariamente para uma entrada no solo, tá, meus senhores? Então é uma série de construções que você tem que conectar e ele pode dar em algo final, e pode ser a conquista dos Estados Unidos, um plano de uma conquista dos Estados Unidos da ilha de Gran Roque e da isla de Ortilha. E eu espero que vocês tenham entendido que não é algo que eu tô cravando aqui, tá? Mas é uma ideia que eu trouxe aqui para os senhores. Além disso, eu marquei aqui para os senhores uma aparição de um outro avião dos Estados Unidos, tanto quanto interessante, BACN-01 E-11A, né? Ele é o E-11A, é um bombardier. E esse cara, ele aparecia muito ali no Oriente Médio. E quando ele aparecia, era porque os Estados Unidos iriam fazer algum ataque contra aquele grupo que está ali operava ali no Oriente Médio, né? Os ISIS, e eu não posso falar o nome, né? Porque eu posso sofrer algum tipo de restrição do YouTube. Mas os ISIS, né? Que operava ali no Oriente Médio. Esse carinha, sempre quando ele aparecia, era por conta de um ataque iminente. Isso foi registrado naqueles momentos, ok? Só para deixar isso aqui bem claro. E agora vamos falar a respeito das outras notícias, né? O Donald Trump aqui dizendo que ele vai em breve atacar o território venezuelano. Tá todo mundo esperando isso daqui. Tem o pessoal, né, que desacredita também, inclusive eu em certo momento desacreditei de qualquer tipo de ataque, mas o Donald Trump parece que ele tá tentando chamar mídia para isso daqui. O Nicolás Maduro, ele confirmou que ele teve uma conexão, né, uma ligação com o Donald Trump, e é logo essa outra imagem aqui. Ele fala que recebeu uma ligação, conversou com o presidente dos Estados Unidos, afirma que a conversa teve um tom de respeito, posso até dizer que foi cordial, não, ele fala tudo aquilo ali, né, que foi cordial, e ele quer o diálogo. No ar, ele fala aqui, ó, no finalzinho, ó. Peace. Yes. Never in the life. Então ele fala de novo, ele quer peace, ele no ar. O Trump, ele já vai para outra linha, dizendo que ele vai fazer ataques terrestres, e as pessoas estão esperando um ataque terrestre. E esse ataque, ele pode decepcionar na questão da quantia, né? Tamanho que esse ataque vai ser. As pessoas esperam alguma coisa grande dos Estados Unidos. Eu estou propondo aqui, né, uma outra ideia de que se acontecer um ataque, ele será baixo, ele será uma coisa que começa baixo e ele pode se alterando conforme for a resposta da Venezuela com esses ataques do Donald Trump. E aqui a Bloomberg, ela diz o seguinte, o Joesley Batista, que é, né,
co-proprietário da JBS, está discretamente se posicionando como um elo de ligação, tentando amenizar as tensões políticas entre o governo Trump e o regime governante da Venezuela, o que explicaria as recentes, passagens do avião da JBS dentro da Venezuela, pousos e uma parada muito estranha que vem acontecendo ali entre a JBS e a Venezuela. É um negócio muito esquisito, mas a Bloomberg diz aí que é uma conversa, diálogo entre a JBS e o Nicolás Maduro, que vai ser intermediar uma paz contra o Donald Trump. Eu não sei onde exatamente, até onde isso daqui vai se concretizar, até onde esse papo é a respeito apenas de paz, porque eu já disse para os senhores aqui, muitas pessoas estão querendo fazer uma transição do governo do Nicolás Maduro com interesses próprios, tá? E quem tomar esse governo do Nicolás Maduro vai conseguir concretizar muito bem os interesses próprios, tá? Quem conseguir fazer esse governo de transição para uma possível democracia futura vai conseguir pegar uma janela muito boa para atingir os interesses próprios, por assim dizer. Queria mostrar para os senhores que o SS Gerald Ford ele continua parado ali, e para comprovar, porque eventualmente vai aparecer gente desacreditada aqui, a gente está com a imagem ao vivo do Gerald Ford. Isso daqui é ao vivo. Geraldão continua parado ali no mesmo local que ele deveria estar. Era esperado que ele saísse no dia de ontem, no dia de hoje, aliás, mas não saiu, continua parado. A operação continua da mesma maneira. Repito ainda o que eu falei no vídeo anterior. Enquanto o Gerald Ford não sair disso daqui, é bem pouco provável que os Estados Unidos façam algum tipo de operação muito grande contra a Venezuela. Ok? Além disso, eu queria fazer aquela última menção honrosa que eu venho fazendo sempre do Brasil, é de um barco, da Marinha Brasileira, Militares Ops, esse carinha aqui da Marinha Brasileira, que ele tá passeando ali pelo Mar do Caribe. E segundo algumas informações, esse barco estaria fazendo alguns treinamentos ali no Mar do Caribe. E é só essa informação que temos até o presente momento, não tem nada de especulação a respeito disso aqui, mas de que a Marinha está passeando ali, está fazendo as operações no Mar do Caribe. Eu espero que os senhores tenham gostado desse vídeo, eu espero também que eu não tenha esquecido nada. Se eventualmente você tiver alguma coisa para construir no argumento ou também para retirar do argumento, você pode colocar aí nos comentários. Eu agradeço a todos que participarem. No mais é isso, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final do vídeo, e guerra é guerra.